Antigamente era muito diferente, crente visitando crente, era grande a comunhão. Se alegravam na presença do divino, oravam, cantavam hino e faziam pregação. Jesus curava, crente derramava branco, batismo com o Espírito Santo vinha da parte do Pai. Porém agora ficou tudo diferente, chegando na casa da gente, pede a senha do Wi-Fi. Porém agora ficou tudo diferente, chegando na casa da gente, pede a senha do Wi-Fi. Me dê a senha do Wi-Fi, irmão. Me dê a senha do Wi-Fi. Sem WhatsApp eu fico desesperado. Quero estar conectado, sem internet não vai. Me dê a senha do Wi-Fi, irmão. Me dê a senha do Wi-Fi. Sem WhatsApp eu fico desesperado. Quero estar conectado, sem internet não vai. Me dê a senha do Wi-Fi, irmão. Me dê a senha do Wi-Fi. Sem WhatsApp eu... Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele: pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, 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 amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante. Ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que ele mesmo administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou: mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele: filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou: mas por que a senhora nem corrigiu minha prova? A senhora nem olhou minha prova? Como se eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim: pergunta pro seu pai. O marido deu um tapa na minha boca durante o almoço na casa da minha sogra e ela simplesmente ficou rindo da minha cara, parte. Minhas cunhadas imediatamente se levantaram da mesa, olhou pra mim assim e falou: olha, se eu fosse você, eu não ficaria mais com esse traste. Isso não é coisa que se faz, cadê a educação de vocês? Nessa hora, minha sogra ficou branca, amarela, parda, tudo que é cor. Todo mundo ficou olhando pra eles com carão. O povo inteiro ficaram de cochichim pra lá e pra cá. E minha sogra, pra disfarçar, né, querendo ser a certa, falou: ah, isso é uma brincadeira, um mal entendido. Vamos voltar pro almoço e esquecer tudo isso. Eu fui e falei: não preciso desse escândalo todo não, eu vou me retirar. Mas antes disso, eu vou dizer tudo aquilo que tava entalado aqui na minha garganta.
Quando seu filho for atrás de mim, porque ele que foi atrás de mim, né, me prometendo mundos e fundos, ele já sabia muito bem que eu tinha uma filha de outro relacionamento. E eu que fui muito burra de abandonar ela por causa de traste, de vagabunda que não me dava valor. E tem mais, a partir de hoje eu não quero ver vocês nem pintados de ouro na minha frente. E, gente, eu só sei que foi um bate-boca. Virou aquela bagunça, aquela confusão. Só sei que minhas cunhadas foram embora com a cara quebrada de vergonha. Minha filha começou a chorar porque ela tava muito assustada, ela tem ansiedade. Eu fui embora e quando eu saí do almoço, um monte de gente veio atrás de mim, né, pra me dar conselho, pedindo pra me denunciar meu marido, que aquilo era violência, não era coisa que se fizesse, ele tava me humilhando, tava me maltratando na frente de todo mundo. E que ele poderia fazer coisas pior comigo. Só sei, minha gente, que não restou ninguém na festa, todo mundo foi embora. E agora eu coloquei ele na justiça, porque eu quero que ele pague, né, a minha metade das minhas coisas que eu custei ao longo do tempo junto com ele. Estou vivendo muito bem com a minha filha, bem longe daquele povo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram alguma situação desse tipo? Já tiveram algum relacionamento tóxico? Deixa aqui nos... Meu marido deu um tapa na minha boca durante um almoço na casa da minha sogra e ela ficou rindo da minha cara. Eu sou casada há 8 anos e eu tenho uma filha de 13 anos de idade. Minha filha não morava comigo. Desde quando eu conheci meu marido, ela morava com os avós paternos. No ano passado, minha filha veio pra morar comigo e parece que meu casamento mudou muito de lá pra cá. Eu sentia que a minha sogra fazia implicância com ela e comigo também. E ainda reclamava dizendo que agora meu marido tinha mais uma boca pra sustentar. Que quando ele me conheceu, já que a menina morava com os avós, tinha que continuar morando com os avós. Mas sabe aquele ditado que coisa ruim nunca vem sozinho? Ela sempre vem acompanhada de outras? Então, foi uma maravilha minha filha ter vindo morar comigo. Essa não foi a parte ruim. A parte ruim foi que todo mundo começou a me maltratar e a maltratar ela também, inclusive o meu marido. 2 semanas antes desse almoço, eu perdi o emprego. Fui mandada embora e a minha patroa disse que não tinha como pagar o meu salário, que gostava muito de mim, mas que não tinha como pagar o meu salário, que por conta disso ela ia me dispensar. Só que eu ainda estava recebendo, que eu peguei a rescisão, eu ia entrar no seguro-desemprego. Eu não estava descansada, não. Eu sabia que eu tinha que ir atrás, porque eu tinha que sustentar minha filha. Não queria jogar essa responsabilidade pra cima do meu marido. Até que chegou o aniversário da minha sogra. E ela mandou uma mensagem pra mim, falando que ia fazer um churrasco, se eu podia levar a maionese, que ela gostava muito da minha maionese, se eu podia levar a maionese. Eu falei pra ela que sim, que tava tudo bem, e que eu ia fazer a maionese do jeitinho que ela gostava. Quando nós chegamos pra almoçar, eu achei que ia ser um churrasco só entre família. E quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, a casa tava cheia. Inclusive, a ex do meu marido tava lá também. Amigos da minha sogra, pessoal da igreja, gente, tinha muita gente, tinha mais ou menos umas 80 pessoas. No meio do churrasco, eu descobri que quem tava bancando aquilo tudo era o meu marido, que ele tinha passado no cartão mais de 3 mil reais em carne. Eu fiquei sabendo na mesa, tava sentado eu, meu marido, minhas 2 cunhadas, a minha sogra, meu sogro, os maridos da minha cunhada e a minha filha. E um monte de gente em volta. Até que uma das minhas cunhadas solta que quem pagou tudo foi meu marido, que graças a ele, que tava proporcionando aquele churrasco pra mãe dele. Muito obrigada por ter passado tudo no cartão. E eu tomei um choque tão grande, porque pra minha filha não podia fazer nada. Pra minha filha não podia comprar nada, pra minha filha não podia fazer nada. Tomei aquele choque tão grande e fui perguntar se realmente tinha sido ele. Ele falou na frente de todo mundo que era pra eu calar a boca e que em casa a gente conversava. Falei pra ele que não, que eu queria conversar ali, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, que pra minha filha nunca podia nada. E ele simplesmente deu um tapa na minha boca na frente de todo mundo. Minha sogra começou a rir, começou a dar gargalhadas altíssimas. Minhas cunhadas se levantaram da mesa e eu Ganhei esse cooler do meu irmão, porque ele falou que ele estava bem encardido e que não iria usar ele mais. Trouxe pra minha casa, limpei ele bem limpado, dei uma geral nele. E coloquei ele secar no terreiro aqui de casa, no muro, de divisa com a vizinha. Passou final de semana, quando deu segunda-feira à tarde, chegou a minha vizinha aqui com o cabelo em pé, o olho todo borrado de maquiagem e com um cooler igualzinho o meu na mão. E berrando meu nome ali fora, com aquele jeito dela. Abri o portão e saí pra fora. Quando eu vi que ela tava com um cooler igual o meu, eu já falei pra ela, uai vizinha, tu ganhou um cooler igual o meu, tu comprou? Onde que tu arrumou esse aí? Ela falou pra mim, que nada, mulher, tu não vai acreditar. Falei pra ela, pois fale. Ela tá assim, teu marido que me emprestou o seu cooler. Falei, como é que esse cabra safado empresta uma coisa que não é dele? Aí ela falou, tome aqui. Eu levei ele pra festa final de semana, tava bom demais, viu? Tu perdeu. E teu marido tava lá também, tu não quis ir, né? Falei pra ela, como é que é? Sim, ele ficou a noite toda dançando com nós lá, nós dançamos um forró bruto. Falei pra ela, eu não tô acreditando. Falei pra ela, me dê pra cá o meu cooler. Peguei o meu cooler, ele tava todo encardido. Quando eu cheguei aqui dentro de casa, tava esse cabra safado dormindo. Até 3 horas da tarde, porque não aguentou ir trabalhar. O perfil oficial é Brand Live. Já levantei ele com o cooler na testa. Aí esse homem já começou a berrar comigo. Que isso, mulher, tu é doida, eu dormi, tu faz uma coisa dessa pra mim. Já virei e falei pra ele, quem te deu autoridade de emprestar o cooler que eu ganhei pra vizinha? Ele falou pra mim, o que é teu é meu, eu faço o que eu quiser. Falei pra ele, não é bem assim não. Aí, minha gente, esse homem veio cheio da banca gritando pro meu lado, eu falei pra ele, tu não vem com essa gritaria não. Ele já veio pra cima de mim, eu arranquei a luminosa pra ele. Botei ele pra correr. Agora tá minha sogra aqui em casa falando pra mim que não precisava disso tudo por causa de um cooler não. Agora tá a Fifi ali na rua dizendo pra todo mundo que eu sou doida, que eu não valo nada, que eu não valo nem o angu que eu como e que o filho dela é um santinho. Me diga que você faça tudo, sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar. Era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe. De origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora, tudo cronometrado com perfeição.
Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti, nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as Big Techs conseguem. Silêncio. O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais. Quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava. E estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei, porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia e que tinha motivos para me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta. E sabia exatamente onde me atingir. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. Tava aqui cuidando das coisas, né, pra poder ir no mercado com meu marido, daí chegou um amigo dele. Ei, fulano, tu vai fazer o que agora? Meu marido disse, não, eu vou no mercado com a mulher. Olhou pra mim assim, todo desconfiado. Por quê? Não, quer te chamar pra nós ir ali, é coisa rápida. Tua mulher ainda tá fazendo limpeza, bora lá até ela se arrumar dá tempo. E daí meu marido olhou pra mim, amor, eu vou lá, que é rapidinho, vou lá dar uma ajudinha pra ele. Beleza, saiu, já tava arrumado, entrou no carro e foram e deixou a moto dele. Tá bom, e daí passou 1 hora, 2 horas, deu hora de eu ir no mercado e nada desses homens voltar, beleza. Me arrumei, peguei a moto do meu marido e fui. Quando eu vou passando de frente um bar lá, se tá meu marido, ele, o amigo dele, cada um com a mulherzão do lado, beleza. Peguei, passei direto, fiz minhas compras, voltei eles no mesmo lugar. E daí eu só tirei a fotinha, fiz o vídeo, né? Vim pra minha casa deixar minha compra. Quando cheguei em casa, eu me arrumei todinha e fui lá pro boteco. Quando eu cheguei lá no boteco, ele me viu, ele tomou espante. Aí, mas também ele não disse nada. Encostei na mesa do boteco, falei assim, bonito. Ele olhou pra minha cara, o quê? De onde eu te conheço? Falei, você não me conhece não, é? E ele disse, eu mesmo não, tá ficando é doida. Tanto ele quanto o amigo dele, deu uma de doida. Aí a loura que tava do lado disse assim, o que tá acontecendo aqui, fulano? Não, nada não, deve ser uma doida velha qualquer. Beleza, meu filho. Peguei, fui lá pra outra mesa, comecei a tomar uma cervejinha lá de boa, também não fiz barraco. Quando eu fui, chegou um gatão lá e começou a pagar cerveja pra mim. Sentou do meu lado, conversa vai, conversa vem, vamos pra minha casa. Fomos pra minha casa. Aí ele não se aguentou não, que além do bicho ser boi é egoísta. Beleza, vim pra minha casa com gato. Quando eu tô em casa bem de boa com o gatão, chega ele na minha porta fazendo barraco. Falei, é o quê, menina? Baixa teu tom de voz que eu nem te conheço. Ele olhou pra mim, é o quê, essa bicha velha nojenta? Eu bem sabia que tu não valia nada, aí não prestou não, minha gente. Peguei roupa dele, o que tinha. Falei, ó, vou daqui, que você pra mim é o estranho. Não foi assim que tu disse lá na mesa? Tu deve ser um doido velho qualquer, né? Não é assim que tu disse? Botei pra correr e deixei o gatinho dentro da minha casa. Ele gritou e disse que isso não ia ficar assim não, que eu devia satisfação a ele.